Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai, clamando e pedindo que o Teu Espírito possa estar aqui neste momento, nos visitando, Senhor, enchendo, Senhor, as nossas vidas, Pai. Neste momento que estaremos aqui, Senhor, prestando, Senhor, o culto, Senhor, louvores a Ti, que realmente tudo possa chegar, Senhor, ao Teu altar como a nossa vida, que possamos mais e mais sentir a Tua presença, Senhor, e que a Tua presença seja viva, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Através do nosso louvor, Senhor, da palavra, possamos, Pai, estar engrandecendo o Teu nome, alcançando, Senhor, pessoas que assim precisam, Senhor, ajudando, Senhor, e realmente sendo instrumentos, Pai, nas mãos, Senhor, de Deus, que é o Criador das nossas vidas. Pai, nós entregamos este momento e as nossas vidas diante do Teu altar. Nos usa, Pai, realmente, Pai, para fazermos a diferença e, acima de tudo, Pai, para levarmos a Tua palavra, Senhor, para mostrarmos, Senhor, a este mundo, Senhor, quem Tu és verdadeiramente. Senhor, no nome de Jesus. Amém.
dia mais, que a tua presença seja real no nosso meio, teu poder esteja sobre nós. Promessa de cura, de restauração.
ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu.
Amém, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças pelo teu imenso amor, meu Pai, pois não há ninguém como o Senhor, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, para demonstrar isso através de louvor, de adoração, Deus, colocando as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Abençoa a vida do Nando, que estará aqui passando a palavra para nós, meu Pai, para que possamos ter ensinamento através do Senhor, da Tua palavra, dos Teus mandamentos e preceitos, Senhor. Unge a cabeça, a mente dele, Senhor, para que ele esteja, meu Pai, totalmente em Tua presença, para estar nos ensinando esta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Nós vamos ler um texto em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 11, que mostra aquilo que realmente nós devemos ser e como realmente nós devemos nos comportar, perante tudo isso que o Senhor fez pelas nossas vidas, isso tudo que a gente acabou de cantar aqui, que realmente não há ninguém como o Senhor e que somente a Ele a gente deve prestar essa honra e essa adoração. A palavra diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, assim que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não mais o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Então aqui a gente vê claramente a instrução que Paulo está nos dando através dessa carta a Coríntios, Já que uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. A gente estava conversando hoje de manhã no nosso devocional, isso é algo que acontece com todos nós, Assim que nós conhecemos o amor de Cristo, nós queremos levar o amor de Cristo às outras pessoas. Nós queremos, da mesma forma que fomos convencidos, nós queremos convencer as outras pessoas de que esse é o melhor caminho, que essa realmente é o algo que você deve mais se apegar. Mas muitas vezes a gente acaba ficando frustrado porque a gente não consegue passar essa mensagem, muitas vezes da forma com que a gente recebeu. Porque hoje nós entendemos isso, hoje nós entendemos que essa nossa vida nos transformou em novas criaturas, nos transformou em filhos de Deus. Então por que nós ainda temos as mesmas dificuldades do passado? Qual é o motivo para sofrermos as mesmas dúvidas e os mesmos questionamentos que sofríamos no passado? Por que a gente ainda se preocupa com essa vida terrena? Por que a gente ainda se preocupa com essas coisas que são tão passageiras e transitórias?
Por que que a gente não se preocupa com aquilo que é mais importante? Que é o cumprimento da palavra, é o estar diante do Senhor, porque Ele nos conhece como nós somos, Ele nos vê como nós verdadeiramente somos. Nós não precisamos ficar nos recomendando novamente, nós precisamos da recomendação do Senhor. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam através de nós o amor de Deus, e vejam através de nós a transformação do Cristo. Vejam que através de nós reconhecemos que um se fez pecado por todos nós, e que hoje nós não consideramos Ele mais como apenas um homem, mas nós consideramos Ele como tudo. Nós cantamos aqui: não há ninguém como Tu, Senhor. Mas se realmente não há ninguém como Tu, por que que nós ainda perdemos do nosso tempo em coisas que não são importantes para Deus? Coisas que não são importantes para o reino, coisas que não garantem em nós a nossa vida eterna, a nossa morada celestial. Porque, gente, por mais que isso daqui seja passageiro, por mais que isso daqui, as nossas vidas aqui leve 80, 90 anos, não é nada perto do que está por vir. Mas o que a gente constrói aqui, como Paulo está dizendo, é o que vai definir aonde a gente vai viver. Então, por que ficar gastando tempo com coisas inúteis? Aqui nós estamos dizendo, né? O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Nós não queremos viver uma ilusão, nós não queremos viver uma fraude, porque isso não vai nos levar para onde a gente verdadeiramente quer ir, mas vai nos levar para onde a gente não deseja, nem nos nossos piores pesadelos, estar por um minuto. Então a gente precisa ter essa consciência de que Deus está nos vendo como nós somos, não como nós desejamos ser, não como nós achamos que somos, mas como de fato e de verdade nós somos. Ele enxerga as nossas ações interiores, não as exteriores. Essa é para a consciência de vocês. Nós temos que nos comportar corretamente para a consciência de vocês, porque para Deus não importa o que a gente faça aqui, importa como realmente nós somos e verdadeiramente como Ele nos enxerga. Porque aqui está dizendo que pela morte do seu Filho justo, nós fomos feitos novas criaturas. Então por que essa sombra do pecado anda ao nosso redor? Por que que essa sombra da nossa velha natureza anda ao nosso redor? Como nós conversamos hoje, jamais o leão vai poder dormir com uma ovelha. Jamais. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que esse nosso ministério de reconciliação, ele já foi feito. Nós não podemos ficar nos reconciliando sempre. Nós temos que viver para aquilo que nós fomos chamados. E as pessoas que estão nos ouvindo também têm que entender isso. Que não é o que você acha ou que você demonstra ser, é o que você é. E quem é você? O que você é? Dentro de você mesmo, você é essa nova criatura reconciliada pelo sacrifício de um justo que se fez pecador por você? Você é essa pessoa em todas as áreas da sua vida, ou só naquelas que te interessam? Ou só naquelas que alguém está te vendo? Porque quando você está sozinho, esse é você. As suas ações quando está sozinho, esse é você. E é esse que Deus vê. E é esse que vai ser julgado.
não é quem você demonstra ser. Então a gente precisa entender isso. Precisa entender que, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado até Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Então a gente precisa tratar as coisas na raiz, né? Cada um de nós precisa se analisar a si próprio e saber, eu tenho entrada no reino? Não é eu sou uma pessoa melhor, não é eu melhorei, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de pessoas que melhoraram, pessoas que se tornaram melhores, mais sociáveis, mais queridas. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm ou não entrada no reino. Entrada garantida. Você tem essa entrada VIP no céu? Analisa você mesmo. Baseado naquilo que você conhece sobre as Escrituras. Você tem entrada no reino? Ou não? Eu estou tentando. Mas aqui não diz nada sobre tentar. Aqui não está dizendo nada sobre tentar. Aqui está dizendo que são separados aqueles que conseguem daqueles que não conseguem. Porque aqueles que tentaram fazem parte daqueles que também não conseguem. Ah, eu tento. Eu luto. Todos os dias é uma luta. Todos os dias é uma luta porque a sua vida ainda é vazia. A sua vida ainda não é cheia do amor de Deus. Não é cheia das coisas do Senhor. O seu alimento ainda não está realmente sendo um alimento genuíno. Não quer dizer que você tenha que viver somente a Bíblia. Quer dizer que você tem que extrair de todas as coisas alimento espiritual. De todas as coisas. E aqui ele está deixando claro isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ou tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não é se foram feitas novas algumas coisas. As outras continuam iguais. Não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que todas as coisas foram feitas novas. Porque você é uma nova criação. Se a gente for passar a Bíblia, João 3 fala sobre o novo nascimento. Fala sobre você nascer de novo, né? E aqui está deixando claro que se você realmente está em Cristo, você é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É nítido que se eu encontrei algo bom para mim, eu vou querer passar isso adiante. Mas primeiramente precisa ser bom para mim. E precisa ser verdade na minha vida. Não adianta viver uma ilusão. Porque esse teatro, ele não vai passar no dia do juízo final. Você só está perdendo a sua vida, deixando de fazer as coisas com medo da consciência dos outros. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu virei um fanático. Mas se for para ser um fanático e ganhar realmente essa moradia celestial, vale a pena. Vale a pena deixar tudo. Vale a pena deixar tudo, porque nunca iremos se comparar ao Cristo que deixou o céu, que viveu nessa terra como homem, renegou a sua vida de filho de Deus, se fez carne, andou no meio de nós, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados,
Então o que você está deixando? O que você está deixando? Os amigos? O trabalho que exige que você seja corrupto? Vale a pena? Vale a pena viver essa vida sem pensar na futura? Não vale. Vale a pena viver essa vida plantando para se colher na futura? Isso vale a pena. E é isso que Paulo está deixando claro aqui para nós. Está deixando claro para nós que nós precisamos viver isso. Porque, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Ele já fez a parte dele. E muito bem feita. Há mais de 2000 anos estamos aqui. Ele já fez a parte dele. Você precisa fazer a sua. E você, dentro da sua cabeça agora, sabe o que você precisa fazer. Você sabe aquilo que lhe afasta do caminho. Você sabe aquilo que rouba o seu tempo com Deus. E eu vou dizer para vocês, não vai valer a pena. Mesmo que essa vida aqui seja maravilhosa, que você tenha tudo que desejou, que você consiga tudo que você sonhou, não vai valer a pena. Agora, se você ainda não está conseguindo tudo que desejou e tudo que sonhou, aí você está perdendo mais tempo ainda. Porque aí você não está vivendo esta vida e vai perecer na vida futura. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender que tudo isso foi feito para nós. Já tem lugar reservado para nós, mas nós estamos nos reservando para o lugar. O lugar ele já está separado para nós, mas nós estamos nos separando para poder entrar neste lugar. Nós estamos verdadeiramente sendo separados, porque nós não temos que sair do mundo, mas nós temos que fazer valer o Evangelho neste mundo e nesta vida. E é no tempo que se chama hoje. Não é amanhã, não é depois que eu passar na faculdade, não é depois que eu conseguir minha promoção, não é depois que eu me aposentar, não é depois que eu tiver os meus netos. É no tempo que se chama hoje. Porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos durar aqui nesta vida. Mas a gente sabe que nós precisamos construir a nossa moradia futura. E sim, vão ser essas nossas ações para o reino que vão definir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque o que é mais importante? O que é mais importante, como a palavra diz? É o comer, é o beber, é o vestir? Isso são coisas passageiras que você faz hoje e vai precisar fazer amanhã novamente. Mas quando você tem fome, você busca comida. Quando você tem frio, você busca se agasalhar. Quando você tem sede, você busca saciar a sua sede. Então, quando você está em dificuldade, você busca Deus. E a hora que a dificuldade passa? Quantas pessoas a gente já viu bater no peito, dizendo que ia viver o Evangelho, que ia ser um dos embaixadores de Cristo, até que a situação se tornou confortável, até que achou que não necessitava mais de Deus, e aí abandonou. E aí, como o Provérbios diz, como aquele provérbio diz, que a porca já limpa volta para o chiqueiro, e que o cão volta a comer o seu próprio vômito, e que tudo aquilo que você aprendeu e aquilo que você declarou que iria renegar para toda a vida, você volta a viver no outro dia.
Por quê? Porque você só consegue viver estas coisas com o Espírito de Deus. Não existe força humana que vai te fazer cumprir a vontade de Deus. Somente o Espírito. Mas para o Espírito habitar em você e ser o seu auxiliador, você precisa ser um vaso limpo. Porque ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar nada menos do que a perfeição. Ele não vai aceitar nada menos do que a santidade. Porque é contrário à sua natureza. Ele não pode aceitar. Deus não é um pai carnal, que diz que vai te bater e no final das contas passa a mão na sua cabeça. Não pague para ver. Não pague para ver a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que a sua ira é como um cálice de cólera sem mistura. É a ira pura. Mas Ele te deu todas as ferramentas para não provar desse cálice. Mas você prefere viver sua vida. Então viva. Mas viva de verdade. Mesmo assim não vai valer a pena, mas viva. Não se iluda. Não viva uma mentira. Não viva um cristianismo para os outros. Não viva um cristianismo de faz de conta. Porque este não vai te garantir entrada no céu. Mas vai te garantir o fogo eterno. Então o que você prefere? Você prefere realmente viver um evangelho verdadeiro e que esse evangelho seja manifesto para a consciência dos outros e que os outros tenham o desejo de conhecer o Deus que você serve? Então viva um evangelho verdadeiro. Porque somente assim o Espírito de Deus vai agir através da sua vida. Porque você não tem o poder de convencer. Mas o Espírito de Deus tem. De convencer primeiramente você dos seus caminhos. Você é o primeiro que ele precisa convencer. E se você fizer uma análise para dentro de si e se achar aprovado, amém. Vamos buscar outros. Vamos fazer por outros. Vamos mostrar para outros esse verdadeiro caminho de redenção. Esse verdadeiro ministério de reconciliação. Mas volto a dizer, a reconciliação é feita uma vez. Porque, caso contrário, a gente cai no descrédito. E Deus, Ele nos conhece. Não adianta falar. Nós precisamos fazer. Nós precisamos agir. E isso precisa ser hoje. Então que possamos realmente levar essa mensagem e levar as pessoas a entender. Nada aqui vale a pena se for para perder o reino. Nada. Mas com certeza, se você viver para você, você nunca vai conhecer o reino. O de Deus não. Então, realmente, negue-se. Siga o exemplo. Hashtag fica a dica. Jesus ensinou o caminho. Faça como Ele. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o siga. O siga. Não atrapalhe. O siga. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos. Realmente, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Que realmente, Pai, essa mensagem possa fazer valer, ó Deus, e que realmente venhamos, Pai, todos a entender, ó Pai, o que o Teu reino importa verdadeiramente, Pai. Que é o que verdadeiramente faz importância em nossas vidas, Pai. Que não venhamos a perder tempo nesta vida, Pai, mas que venhamos, Pai, a Te buscar, Pai, incessantemente, Pai, em todos os momentos, Pai, em todas as circunstâncias, porque realmente, Pai, o Senhor nos reconciliou para isso, Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, por este culto e por esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.